Tem que existir essa troca, esse jogo de cintura. Quanto você está se dedicando a esse relacionamento, não só de uma parte, de ambas as partes. Oi, eu sou a Andrea E eu sou a Tati. e esse é o Elas na Lua. E como está a sua fase hoje? A fase de hoje está reflexiva, eu acho. E a sua, Tati? Bastante. É, uma semana intensa, né? Sim, muito intensa. Pois é. E no episódio de hoje, pra gente tentar refletir um pouco e também desestressar, a gente vai fazer quase uma sessão terapêutica junto com vocês. E a gente vai falar um pouco sobre intenções, ou intenção, né, no caso. Enquanto isso, a gente vai pintar um vasinho, que vai ser um presente muito especial para a próxima semana, que vocês vão acompanhar com a gente. E vai ter um evento bacana, onde a gente vai levar isso aqui como um presente para a pessoa que vai estar nesse evento. Então, é um presente cheio de intenção, tá? E para você, Tati, me conta um pouco assim, como é que você lida com a sua intenção quando você está fazendo alguma coisa? Assim, a questão de lidar com alguma coisa, né, com a intenção, acho que a gente começa a fazer uma coisa, é sempre pensar qual a intenção que eu vou colocar nisso, né? O que eu vou aprender com isso, o que pode ajudar as pessoas. Então, eu acho que a intenção, ela me ajuda a me dar um norte, né? Em uma situação que, de repente, eu fico com dúvida, sabe? E a intenção, ela meio que é como se fosse uma bússola para me ajudar. Certo. Acho Mas que aí, o que pesa mais pra você? Depende, acho que muito da situação também, né? O que a gente pode refletir, assim, sobre a intenção que a gente tá colocando nesse momento até pro nosso próprio episódio, até para esse novo projeto que a gente tá tocando, eu acho que, querendo ou não, acho que o principal são intenções positivas. Eu acho que a gente vai trabalhar em cima de temas, às vezes, nem tão fáceis, né? A gente começou aí até pela nossa história, que tem passagens interessantes, para não dizer outra palavra, e como que isso vai refletir na vida das pessoas. A nossa intenção não é atrapalhar ninguém, não é trazer julgamento, nem uma exposição com julgamento, né? Eu sim. acho que a nossa principal intenção nesse projeto é ter um canal aberto com mulheres, principalmente mulheres, mas não significa que a gente não vá acolher outras opiniões, é óbvio, né? Mas principalmente mulheres que querem mais um espaço de diálogo, querem ser ouvidas. A minha intenção com isso é trabalhar uma evolução pessoal e ao mesmo tempo ajudar quem sabe quem precisa. Quem sabe o que vai vir por aí, sabe? Acho que essa é uma boa intenção. Porque assim, quando a gente conta a nossa história, expõe nossa história, a intenção é realmente falar com as outras pessoas com as mesmas feridas, se identificar com essas mesmas pessoas, falar, olha, a gente já passou por isso, né? A gente tem um caminho que a gente seguiu, não é perfeito, mas foi um caminho, né? E se precisar de ajuda, a gente está aqui para ajudar, né? Eu acho que é nesse que é o que motiva a gente, não é? É o que motiva, que dá o brilho nos olhos, é você querer fazer algo que vai ter um impacto na vida de alguém positivo, não é? Sim. Eu acho que a intenção é o que realmente faz assim, até mesmo, vamos pensar assim, em outras situações, vamos tirar a situação da questão de relacionamento. Vamos colocar, quer dizer, numa tarefa. Vamos pôr uma intenção num relacionamento, por exemplo. Como que seria, assim, para você uma intenção no relacionamento? Tá. Deixa eu pensar sobre isso.
Eu acho que, pra mim, acho que eu posso dar 2 recortes, o que era antes e o que é hoje. Eu achava que no momento em que a gente se relaciona, a intenção era ter alguém para a vida, seguindo quase um script perfeito ali do conhecer, se relacionar e depois, né, casar e viver o resto da vida juntos, assim. Então, eu não me imaginava, inclusive, assim, casado tão cedo, por exemplo, ou encontrar uma pessoa tão cedo. E aí, sem essa intenção, acabou que tudo aconteceu como tinha que acontecer. E, inclusive, a gente está usando a palavra intenção muitas vezes, mas enfim, a intenção nem era me relacionar absolutamente com ninguém. Eu tava me privando sobre isso. Quando você fala isso é muito engraçado, porque assim, tem pessoas assim que, a minha intenção não era conhecer ninguém, não, que nem você falou, não era conhecer ninguém. É que nem assim, pessoas que querem engravidar e não conseguem, não conseguem, desencana daquilo, tira aquela intenção, daqui a pouco. É muito engraçado isso, né? Exatamente isso. Era um momento assim que eu não tava buscando, eu não tava querendo, eu tava, de certa forma, um pouco resistente, machucada de outros relacionamentos. Então, aconteceu de forma natural. Então, a partir desse momento, ainda, né, resisti bastante até entender que aquilo fazia sentido para mim. Mesmo o conflito do racional e do emocional. O emocional dizia, tá perfeito, tá tudo certo, mas o racional falou assim, nossa, será que tá mesmo? Será que tudo isso que eu tô vivendo é pra mim mesmo? Será que não tem alguma coisinha errada? Apesar de todo o conforto, de toda o respeito que sempre teve, da confiança e da tranquilidade de poder falar sobre qualquer coisa, ainda vinha um pouco disso. Ainda tinha um pouco disso. Depois, claro, com o tempo isso foi se quebrando, né? Mas aí eu fui entendendo que o relacionamento não vai ser sempre o mesmo, né? São 15 anos já, então ele já teve várias fases. 15 anos? 15 anos, a idade de Matheus. Já tem, assim, a gente já passou por várias fases, né? E vários tipos de provação. Mas teve uma certeza, pelo menos da minha parte, né, produtor? Tá ouvindo a gente aqui? De que era isso mesmo. Eu tava tão confortável que eu olhava outros relacionamentos, assim, eu via algumas amigas na época da mesma idade que eu, ali próximas, que tinha aquela coisa de um joguinho, várias questões, e aqui não conseguia confiar, e relacionamentos bem tóxicos e tal. E eu olhava e falava assim, tá, mas isso não existe no meu. Por quê? E eu tentava entender o que aconteceu, que o meu relacionamento estava indo para um caminho completamente diferente de todos os outros que eu tinha como referência. E aí, eu, sinceramente, até hoje eu não cheguei a uma conclusão, né? Pra falar que, assim, não, esse é exatamente o motivo. Mas eu tenho algumas hipóteses. E uma delas é o fato da gente ter muita abertura para comunicação e não ter medo de falar um pro outro o que precisa ser dito. E trabalhar o que precisa ser trabalhado. Vocês até fazem terapia junto, né? Sim, mas isso é porque os dois estão abertos a isso, né? Não foi uma coisa imposta para nenhum dos dois. Foi algo que eu busquei, depois eu sugeri, e aí ele foi também. Às vezes a gente faz junto, né? Então tem sessões que a gente faz junto. E é isso, acho que isso ajudou a fortalecer em vários momentos. Talvez se a gente não tivesse feito isso, com tudo de bom que a gente tinha, talvez ainda não tivesse dado certo. Porque ao longo do tempo, tem muita mudança. Nem sei qual é o nível que isso acontece, mas já teve mudanças de... literalmente, assim, um dia que você olha e fala assim, hoje eu amo mais, hoje eu amo menos, porque você não tá bem consigo mesma, sabe? Se a gente nem se olha igual todo dia, que dirá pro outro, sabe? Nossa, isso é muito forte. E é verdade.
A gente tem dia que a gente não se ama, tem dia que a gente olha no espelho e fala, nossa senhora, eu não tô legal hoje, entendeu? Por N motivos. Então, eu enxergo dessa forma. Então, a partir do momento em que a gente começou a olhar para as nossas questões em conjunto e individualmente, a gente mudou alguns comportamentos que ao longo prazo poderia ter um desgaste muito grande. E que a gente, pelo contrário, isso fez a gente se unir mais. E fez a gente evoluir mais. Foi onde a gente deu até uma deslanchada maior, sabe? Em alguns sentidos. Então, eu acho que, né, fechando esse tema de relacionamento, pra mim, é isso, assim. Quanto você tá se dedicando a esse relacionamento, não só de uma parte, de ambas as partes. E com que intenção você tá nesse relacionamento? Você tá com a intenção de ser parceira, de crescer junto, de formar família, de ter sonhos, de evoluir, ou você tá ali porque você acha que aquilo é o suficiente pra você? Não sei. Fica uma reflexão também. Esse é um ponto muito importante, porque assim, hoje a gente entende que assim, quando você tem essa intenção de realmente fazer dar certo, né? Que você falou assim, os dois ali, cada um cuidando de você e ao mesmo tempo cuidando juntos. Porque assim, a gente sabe que um relacionamento, né, para ele ser duradouro, para ele ter essa parceria, tem que existir essa troca, esse jogo de cintura, né? Pode vir só de um lado. E quando você fala vencer, vem muito assim, né, uma questão que a gente tem que entender que não existe vencedor em nada. Não. Acho que até foi uma frase que o Felipe falou pra mim e que ele viu de alguém da internet, agora não lembro o nome, mas falando se você tem um relacionamento que você tá num jogo de tênis ou de frescobol. Frescobol, é isso. E aí tem que entender qual que é o tipo de jogo que você tá, porque se é um jogo de um contra o outro, vai dar merda, gente. Sério mesmo. Agora, se é um jogo onde os dois estão tentando vencer juntos, tem muita chance de dar muito certo. Não significa que, mesmo tendo parceria, mesmo tendo um bom relacionamento, que vai ser lindo, maravilhoso, perfeito. Mas há muito mais chance de funcionar do que não funcionar. Diálogo, parceria, você conseguir confiar com a pessoa, conseguir dormir tranquila sabendo que tá tudo bem, que tipo, você não precisa fazer a pessoa, sei lá, mudar de emprego, mudar de vida porque você tá desconfortável, que você não sabe o que tá rolando, sabe? Então, são coisas assim, são sinais para se pensar, a forma como fala também. A gente sabe que também tem muita questão dentro de relacionamento que tem manipulação, tem tudo, né? Então, é um tema complexo. E quando a gente coloca a intenção de forma clara, eu acho que fica mais leve. Com certeza. Né? É assim que... Eu acho que quando assim... exemplos simples assim do dia a dia, né? A educação das crianças, no trabalho, com os amigos, com os parceiros de equipe. Então, isso ajuda a você falar assim, não, mas por que você está falando isso? A minha intenção não é essa, né? Por que você está sendo grosso assim comigo? Eu não trato você assim. Então, tudo é Você, com isso, você consegue até colocar limite. Verdade. Não é? Eu vejo assim, quando você consegue ter claro na sua cabeça o que você quer com alguma coisa, se a pessoa ultrapassa o limite, você consegue. Pare, né? Apenas pare. Faz sentido. Faz sentido, Tati. E assim, você já teve alguma questão que você colocou uma intenção e essa intenção foi... O tiro saiu pela culatra, foi totalmente errado do que você tinha pensado para aquilo? Ou, enfim... eu acho que todo mundo acaba tendo uma situação dessa. É difícil que não tem. Teve alguma que te marcou assim? Mas assim,
Eu acho que várias, não tem nem. Mas assim, acho que sempre quando a gente tem uma intenção, de repente, de proteger alguém, não é todo mundo que entende isso. Um ponto interessante. Entendeu? Eu falo assim, como situações de mãe, por exemplo. Que você tem que proteger seu filho de alguma situação, tem pessoas que não entendem. Daí tem tudo aquilo, né? Até que ponto você tem que proteger, até que ponto você realmente tem que deixar, né, seu filho ir. Então, saber essa intenção de não ir além do limite é muito importante. Entendi. Nossa, eu tenho uma situação que eu imagino, assim, de ter acontecido. E aí, lógico, hoje eu entendo um pouco mais, com mais maturidade, eu consigo entender aonde foi esse pensamento, aonde foi essa intenção do proteger, como você falou. Eu lembro que teve eu era mais criança, assim, e aí, como criança, você geralmente quer o quê? Você, né, pelo menos da nossa geração, né? As crianças agora é um pouquinho diferente. Mas na nossa geração ali, ir pra casa de um amigo, de uma amiga, né? Assim, e ficar lá e brincar. E a mãe falar assim, ai, dorme aqui hoje, fazendo festinha do pijama, alguma coisa assim. E eu lembro que tive várias oportunidades de aniversário, que tinha isso, ou final de semana mesmo, assim, coisas aleatórias. E não podia, de jeito nenhum, dormir. Eu podia ir em algumas festinhas, algumas final de semana assim, de poucos. Mas dormir não. Nunca pode. Nunca pôde. E aí eu ficava brava. Eu ficava sem entender. Eu falei, nossa, mas todos os meus, né, coleguinhas ali vão poder dormir. Por que eu não posso? A gente sabe por quê. Ninguém nunca me explicou o porquê. Mas aí eu entendo hoje qual era a intenção daquela proteção. Qual era o sentido naquela época e do porquê não. E aí, teve alguma situação assim com o Matheus que você teve que... Como é que você lidou também, né? Você teve que sentar e explicar pra ele, ainda mais agora ele que viajou, fez tanta coisa maravilhosa que a gente sabe que é natural da vida, né? Mas como é que foi trabalhar isso com adolescente? É o que eu falo assim, hoje eu tô assim, aprendendo um novo papel, né? Eu acho que é o momento que a gente casa, né? A gente assume um novo papel, que é de esposa, de companheira. É a hora que, né, você se torna mãe, você assume outro papel de ser mãe. E agora um outro papel que é mãe de adolescente. E eu vejo assim que um exemplo que foi agora, que eu fui lá no alugar o terno para a formatura dele, que eu fiquei toda empolgada, assim, e ele, assim, não deu uma bola, tipo assim, mãe, você não passar vergonha. Mas isso é de adolescente mesmo, né? Mas, assim, quando eu falo, assim, para você, no sentido de o esforço que eu acabo colocando em tudo isso, sabe? É exatamente esse esforço que eu coloco nessa alegria, que não sei o que ele quis fazer a viagem dele, não criar essa expectativa de querer um retorno. A Entendeu? intenção de investimento naquilo que você está fazendo com o filho. É simplesmente você legal. pegar, investir e não querer. Daí você tem que trabalhar muito isso daqui, ó. Isso daqui, principalmente. Ai, desculpa, produtor, mexendo no microfone. Filho é um investimento sem retorno, né? Sem retorno, é um amor incondicional. Sim. Então, assim, tipo assim, dele voltar da viagem e não te dar um abraço, entendeu? Entendi. E você ali super na expectativa de querer um abraço. Entendi. Você lembra dele pequenininho, quando ele chegava de algum lugar, que ele corria pra mamãe? Entendi. Acabou. Acabou. Entendi. Eu acho que
são as fases, né? Não tem, assim, que nem uma coisa que eu aprendi muito em relação voltando para o relacionamento, é que quando a gente coloca, assim, a intenção, tudo, é não deixar que essa intenção seja só em relação ao outro, né? Porque eu me deparei com uma situação e fiquei, assim, fazendo muito pro outro. E fui deixando eu de lado. Então, assim, quando isso começou a ter um desequilíbrio, onde não deu certo, entendeu? Entendi. Eu já coloquei algumas intenções também, coisas que eu achei que ficariam legais, que eu achei que seriam boas, mas também não fui muito bem recebida. E não tô falando só de relacionamento amoroso também, né? Então, acho que isso acontece bastante também. Eu já coloquei, por exemplo, intenção de apoiar uma pessoa do trabalho e enfim, recebi em troca o entendimento errado da minha intenção, entendeu? É uma pessoa que estava chegando, que ia aprender bastante. Eu fui lá, não, deixa eu ensinar, explicar como é que funcionam as coisas aqui, toda na boa vontade, na proatividade de ajudar a pessoa que está chegando, a integrar ali com o pessoal, a entender os processos, tudo. E a pessoa entendeu completamente errado a minha intenção. Achou que eu tava facilitando alguma coisa pra pessoa. Pois é. E aí eu falei, então, enfim, né? Não preciso dizer que foi um homem, né? Então tá bom, obrigada. Entendeu tudo errado. E aí, a partir dali, eu tomei um pouco mais de cuidado para saber para quem eu estava dando liberdade de se aproximar, de conversar. Ai, pior que você falou, tocou no assunto agora, muito delicado. Que é o que a gente já conversou várias vezes, inclusive. Eita. O porquê que a gente, assim, por que mulher tem que tomar tanto cuidado com isso? Entendeu? Coisa que o homem nem se preocupa. Não se preocupa mesmo. Ele não se preocupa, tipo assim, tem várias amigas, né, no trabalho, e não se preocupa com isso. Não. E eu falo assim, essa preocupação não é só sua. Eu acredito que, sim, de muitas mulheres, inclusive, assim, é muito, assim, minha também, principalmente, assim, na época que eu trabalhava em fábrica, que tinha aquele monte de dinheiro na fábrica, vinha todo conversar comigo, pedir as coisas pra mim, eu ficava assim, sabe, totalmente assim, porque o pessoal de fábrica tira aliança. Não dá pra você saber se é casado ou não, porque eles não podem por conta de segurança. Que também já aproveita, deixa, né? Então, assim, é uma coisa, e eu sempre, em questão do trabalho, acho que uma coisa assim, até de vó, né? Que é onde você ganha um pão, você não se come a carne, né? Sabe aquele ditado antigo? Entendi. Então, eu sempre respeitei o meu local de trabalho. Sagrado, né? Tipo, misturar as coisas não vai dar certo. Entendeu? Entendi. Mas eu garanto que você também tem algum cenário que já aconteceu na sua tenho. vida. Nossa, tenho vários. Nossa. Principalmente na época que eu trabalhava na auditoria. Mas é sabendo sempre se posicionar. Então, esse episódio meu aí, eu cheguei a me posicionar. Não deu muito certo, não. Sério? Juro. Aconteceu nada. E depois a pessoa, quando fez a mesma situação com uma cliente na época, lá onde eu trabalhava, aí, como foi uma cliente, aí deu ruim pra pessoa, sabe? Mas quando fui eu falando do que rolou, não aconteceu nada, não. A pessoa continuou lá como se nada tivesse acontecido. Só que a partir daí, eu fiquei na defensiva total. Eu não deixava mais, eu nem falava mais, não olhava a cara da pessoa mais. Porque no dia que aconteceu, eu empurrei a pessoa. Tão... Eu não deixei. É uma invasão de privacidade tão grande, porque você tá ali no trabalho, totalmente focada naquilo, né? Às vezes você tá fazendo um trabalho em equipe, ali em dupla, tal, daí você fica ali e tal.
E tem gente que mistura. Total. E, tipo, nunca tinha acontecido comigo na época, até por uma ingenuidade da minha parte mesmo. Porque todo mundo que tava ali era muito amigo, assim. Então, é um ambiente masculino, extremamente masculino da minha área. Muito difícil. Mulheres, tinha eu e mais uma, depois eu. Tipo, sempre eram poucas em relação à quantidade de homens que tinham ali, né? Mas aí eu tinha boas amizades. A maioria ali era bem tranquilo, nunca tinha acontecido nada. Então eu tava de boa, até que isso aconteceu. Dali, até meu comportamento muda em relação a isso. Não foi a última vez que tive problemas, mas de acontecer alguma coisa dentro do ambiente físico, vamos dizer assim, porque depois eu acabei trabalhando de forma remota, né? Foi a última, graças a Deus. E eu tive a consciência de, não, peraí, você ultrapassou meu limite. Mas e se eu não tivesse essa consciência? E se fosse outra pessoa? O quanto que isso não ia quebrar aquela pessoa? Quem sabe, né? Ela como um vasinho ali, quebra. Como é que cola esse vaso de barro quebrado depois de uma situação dessa? Porque ali pra mim já foi forte. Dali eu já fiquei, opa, peraí, né? Tensa. Imagina se tivesse realmente acontecido uma coisa mais grave ali naquele momento. Ou depois, não sei. Como é que ficaria? Né? Então, uma coisa de ambiente de trabalho também é difícil. É difícil. Então, acho que, assim como a gente pode falar sobre confiança, sobre essa abertura de poder estar tranquila com alguém, em ambiente de trabalho, em casa, em todos os lugares, passa por tudo isso. De alguma forma passa, sabe? Sim. Não tenho dúvida disso. É algo que é tão difícil, né, pensar nisso, que tem pessoas que não têm essa capacidade de... E assim, daí voltando lá pro lado machista, pro lado tudo, pro homem é normal isso. Sabe? Você ainda tem que escutar esse tipo de coisa, sabe? Eu acho que as mulheres, elas acabam ficando com medo de situações pela essa intimidação que eles fazem com a gente. Sabe? Uma intimidação que não agrega em nada, que só machuca. É tão complexo tudo isso, né? Extremamente, assim. Acho que... E é fogo também confundir, porque a pergunta não é o que aconteceu, é o que você fez, sabe? Eu falei assim, não, peraí. O fato de eu estar vendo reportar aqui não significa que fui eu que fiz, que eu provoquei, o que eu causei aquilo lá. Eu falei, só que a partir daquele momento eu falei, então tá, então aqui é pra eu ser mais na minha mesmo, não vou ajudar ninguém, que se lasque, porque senão eu sou a boazinha confundida com outra coisa, então eu vou ficar mais na minha. Aí foi até onde eu fiquei um pouco mais bruta, pra ser bem sincera. Aí essa época foi me deixando um pouco mais bruta, aí eu fui meio que me fechando, acho que sobrou pra todo mundo uma brutileza. E eu fui depois tentando resgatar um pouco de tranquilidade, que também não é o meu jeito que vai atrair coisas boas também, né? Vamos dizer assim, vamos colocar dessa forma. Então, acho que eu até refleti no que eu tava fazendo aqui. Eu enchi de coraçõezinhos no meu vasinho, porque a minha intenção é mais amor, por favor. Enfim, tá tudo roça, né? Tudo rocinha. E quando a gente assim pensa assim, né, vamos agora fazer uma reflexão em relação, né, ao plantar, né, ao você cultivar, né, cultivar uma relação, cultivar qualquer coisa na sua vida, né, é a intenção, é o que você crê, mas nós vamos plantar nossa plantinha, tá, gente? Eu tô sabendo isso agora. Tá bom. Achei que era só a parte do cenário.
Mas é você realmente regar, né? Uma plantinha, ela não vive se você não regar ela, não olhar para ela, não fazer carinho nela. Então, assim, é nesse sentido, né? De você sempre estar ali, olhando para aquilo, tendo uma intenção boa de alimentar, de criar, né? De evoluir, né? Eu acho que a gente acaba colocando vários verbos aí, né? Criar, evoluir, gerar. Então, foi 40 minutos falando assim, a palavra intenção. Enfim. Esse episódio a intenção era essa. Esse episódio foi muito de intenção. E espero que vocês gostem da nossa intenção. Mas eu acho que o paralelo aqui também do vasinho, a gente pode colocar o nosso projeto como... A gente está fazendo essa transferência porque a gente está plantando algo em que a gente quer colher em breve esse apoio, essa rede de apoio para quem precisa, essa roda de conversa, o que quiserem chamar, mas para a gente promover mais esse lado do feminino, mais essa questão do que você pode plantar e que você vai ter que olhar para aquela planta continuar crescendo, para que ela continue florindo. E isso vai ser desafio para mim também, porque eu não sou muito boa com plantas, então eu vou cuidar da minha plantinha, vou dar um lominho para ela e vou colocar toda a boa intenção do mundo com água e vamos para que a gente consiga fazer esse projeto dar certo. É isso. Vamos para fase de final de plantar aqui. Deixa eu te ajudar aqui. Ó, a gente tá quase no fim, tá? Então só acompanhem com a gente a muda aqui, porque a pessoa tem zero habilidade com plantas. Tipo isso. Não, gente, isso é normal acontecer, né? O meu filho, ele acompanha minhas aventuras em casa e presta o vasinho pra mim. Vai, Dora Aventureira. E eu acabo sujando meu apartamento todinho. E agora você vai meio que ajeitar com sua mãozinha aí a terrinha. Eu só sei cuidar de cachorro, gente. Eu amo mexer com terra, então... Eu não manjo nada. Com a mão toda... Essas plantinhas aqui que eu comprei, elas vão ter que... Ô, Jesus, elas precisam de uma aguinha. Ô, gente, conta pra gente se a gente tá fazendo certo. Deixa o seu like, dá aquela forcinha. Compartilha nosso vídeo. Comenta aqui, André, você tá fazendo tudo errado. Tem que fazer assim, assim, assim. Me ajuda a ser mãe de planta. Eu não manjo. Não tá dando, isso aqui não tá saindo. E é que é mais resistente pra Tati, entendeu? Ah, é? Ai, saiu. Você quer mesmo plantar essa plantinha? É o que ela tá dizendo. Quer, lógico que quer. Ela vai conseguir plantar a plantinha dela. É assim? Eu tô... Nossa, ficou lindo! Tô sabendo legal. Ficou lindo o vasinho. Eita, fera. Pronto, foi. Essa é aquela que não precisa de muito sol? É. Isso, perfeita. Dá pra ficar dentro de casa. Não é porque eu esqueço. É que assim, não, ela... o sol? É que assim, como é planta, a planta ela não vai arranhar o potinho de água e comida de manhã pra eu lembrar que eu preciso colocar água e comida pra ela, entendeu? Por isso que eu me dou um pouquinho melhor com o cachorro. Aí a plantinha eu tenho que colocar uns alarmes pra eu lembrar que eu tenho que ir lá, ver se a terrinha tá seca, botar uma aguinha. Mas ela vai sobreviver, vai dar tudo certo. Vou pôr muitas boas intenções nela. Relaxe, relaxe. É muito importante esse momento vocês compartilhar com a gente. O que vocês acharam da nossa obra de arte? Olha que linda que ela ficou. Nossa, eu pintei mais dentro do que fora, não vai nem aparecer. Mas enfim, ó, eu fiz coraçõezinhos também, ó. Eu tentei fazer, sabe aquele solzinho igual da Rapunzel? Essa foi a minha intenção. Não, mas tá aparecendo, Essa foi a minha intenção, fazer. Mas, agora eu tô com vontade de fazer pintinha também. Acho que o meu ficou muito minimalista. Mas tá bom. Ficou bonitinho também. E é isso, eu acho que... Fechou. Então, ó, logo menos vocês vão ver esse vasinho aqui sendo um presente para uma pessoa. E aí acompanha com a gente, ver se ela vai gostar. A intenção foi boa, eu juro. Vai dar tudo certo, vai sobreviver até lá. Sobreviver uma semana, né? Uma semana, pelo menos. Vai sobreviver. Vou cuidar de você, calma. Respira. Tá, vai dar tudo certo. Gente, a gente vai ficando por aqui. Não esquece, curte,
compartilha, se inscreve no nosso canal e comenta. Andréia, tá fazendo tudo errado. Andréia, tá fazendo tudo certo. Tá legal sua intenção, mas precisa de água. Qualquer coisa assim, tá bom? Fechou? Manda pra amiga, pro amigo que acha que vai dar risada com a gente, que quer compartilhar isso com a gente, esse projeto, essa aventura nossa, né? E se ficou até aqui, comenta. Intenção. Isso. Boa. Ajuda a gente. É isso. Tá bom? É isso, gente. Tchau, tchau. Beijo. Até a próxima fase. É verdade. Até a próxima fase.